Bem-vindo à nossa jornada pela engenhosidade antiga. Vamos explorar algumas das invenções mais fascinantes das civilizações que marcaram a antiguidade. Veremos as tecnologias mais notáveis que moldaram nosso mundo e vamos descobrir como essas maravilhas antigas demonstram a criatividade humana e a capacidade de solucionar problemas. Fique ligado, porque vamos desvendar as histórias por trás dessas inovações incríveis que continuam a nos inspirar e surpreender até hoje. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Primeira. O sistema hidráulico do Templo de Edfu. O Templo de Edfu é uma joia rara que antecede até mesmo as grandes pirâmides egípcias e demonstra a incrível habilidade dos engenheiros da antiguidade. Imagine isso. Muito antes dos encanamentos modernos existirem, as antigas civilizações já dominavam a arte de manipular a água. Este sistema hidráulico, descoberto no subsolo do Templo de Edfu, revela uma rede de canais e tubulações que geriam eficientemente o fluxo da água. Esses engenheiros da antiguidade criaram uma maneira de transportar e armazenar água, garantindo um abastecimento constante para várias necessidades que iam desde a irrigação até o uso doméstico no dia a dia. É como encontrar um antigo parque aquático subterrâneo. O design do sistema é uma prova dos conhecimentos de hidráulica e engenharia que seus criadores tinham. Com a gravidade como aliada, eles direcionavam o fluxo da água perfeitamente, exibindo técnicas sofisticadas. Esta invenção antiga não apenas destaca as habilidades práticas de seus inventores, mas também sua capacidade de resolver problemas do cotidiano com criatividade. Talvez você se lembre deste incrível sistema hidráulico antigo na próxima vez que você abrir a torneira da sua casa. Segunda, o parafuso de Arquimedes. Essencialmente, o parafuso de Arquimedes é como um saca-rolhas gigante e antigo, mas não para rolhas, para água. Apesar de não terem restado exemplares antigos desta engenhoca, esta brilhante invenção do lendário matemático grego Arquimedes tem réplicas em uso até hoje. O parafuso de Arquimedes é um dispositivo engenhoso projetado para mover a água para cima. Imagine uma grande espiral envolta por um tubo. Quando você gira a espiral, a água fica presa e é levantada pelo tubo, subindo mesmo contra a gravidade. Foi uma técnica que mudou a irrigação, permitindo aos agricultores regar suas colheitas de forma eficiente. Embora não tenhamos nenhum parafuso original da época de Arquimedes, o conceito sobreviveu e prosperou. Versões modernas ainda são usadas em todo o mundo, de sistemas de irrigação a estações de tratamento de esgoto e até mesmo fontes de chocolate. Isso é uma prova de que a engenhosidade de Arquimedes é atemporal, com algo que foi inventado há mais de 2000 anos conseguindo chegar até a tecnologia moderna. Terceira, a máquina de Anticítera. Se você encontrasse esta caixa enferrujada, provavelmente não daria muita atenção. Mas esse é o mecanismo de Anticítera, uma maravilha grega de cerca de 100 anos antes de Cristo, encontrada em um naufrágio na costa da ilha de Anticítera em 1901. O dispositivo parece uma confusão de engrenagens e indicadores, mas na verdade é um mecanismo sofisticado usado para prever eventos astronômicos como eclipses e movimentos planetários. É como se fosse uma antiga versão grega de um planetário. O mecanismo é tão avançado que os cientistas modernos levaram anos para entender totalmente a sua complexidade. Como um relógio suíço do mundo antigo, ele tem mais de 30 engrenagens complexas que conseguiam rastrear as posições do Sol, da Lua e até mesmo o dia dos próximos Jogos Olímpicos. É inacreditável perceber que tal tecnologia existia há mais de 2000 anos. Atualmente, réplicas do mecanismo de Anticítera podem ser encontradas em museus. Quarta, o relógio de água. Imagine tentar ver as horas com uma tigela de água. Parece complicado, certo? Mas foi exatamente assim que os antigos gregos e egípcios fizeram com sua invenção chamada clepsidra, ou simplesmente relógio de água. A clepsidra era basicamente um relógio que funcionava medindo o fluxo da água. A água escorre de um recipiente com um pequeno buraco no fundo, e à medida que o nível da água cai, as marcas no interior do recipiente mostram a passagem do tempo. É como uma ampulheta, mas no lugar de areia você tem água. Esses relógios de água eram surpreendentemente precisos para a época.
Eles eram usados em tribunais para limitar a duração dos discursos e ajudavam astrônomos e sacerdotes a controlar o tempo durante cerimônias religiosas e observações de corpos celestes. Embora não usemos relógios de água para cronometrar nossas reuniões no Zoom hoje em dia, a influência da clepsidra ainda é evidente, e sua engenhosidade continua a nos impressionar. Quinta, o moinho de água vitruviano. O moinho de água vitruviano lembra uma roda de hamster gigante, mas em vez de apenas divertir seu animal de estimação, ele transforma grãos em farinha. Esta antiga invenção romana era usada para transformar a força dos rios em energia mecânica. Projetada pelo arquiteto romano Vitrúvio, este moinho de água foi uma virada de jogo para as sociedades antigas. O conceito era simples, mas genial. O fluxo do rio giraria uma grande roda d'água, que por sua vez girava uma série de engrenagens e pedras de moagem. Este inteligente mecanismo esmagava os grãos, tornando a produção de farinha mais rápida e menos trabalhosa. O resultado era mais pão para todos. O que é ainda mais impressionante é que esta invenção lançou as bases para inúmeras outras máquinas movidas a água ao longo da história. Embora não tenhamos os projetos originais de Vitrúvio, sabemos que seus escritos inspiraram muitos moinhos por todo o Império Romano, impulsionando a agricultura e a indústria. Sexta, Shaduf. Quando pensamos em uma gangorra, a primeira imagem que vem à mente são crianças se divertindo. Mas essa gangorra antiga era usada para retirar a água dos rios. Este era o Shaduf, uma inteligente invenção do Egito Antigo que revolucionou a irrigação. O Shaduf é um exemplo de simplicidade no mais alto nível. Um longo mastro equilibrado como uma gangorra sobre uma estrutura resistente, com um balde em uma extremidade e um contrapeso na outra. Os agricultores mergulhavam o balde no rio e então conseguiam levantá-lo facilmente com a força do contrapeso. Depois, eles despejavam a água nos canais de irrigação, produzindo um sistema de irrigação instantâneo. Este prático dispositivo permitia aos agricultores manter suas colheitas hidratadas, mesmo durante períodos de seca. É como ter uma bomba manual muito antes das bombas elétricas se tornarem populares. O Shaduf não ficou apenas no Egito. Variações do dispositivo surgiram na Mesopotâmia, Índia e China, provando que boas ideias se espalham como fogo. Sétima, a bateria de Bagdá. Acredita-se que esse antigo jarro de barro seja a bateria mais antiga do mundo. Esse é o mistério da bateria de Bagdá, um curioso artefato que data de cerca de 250 anos antes de Cristo. Este antigo dispositivo consiste de um vaso de barro, um tubo de cobre e uma barra de ferro. O vaso era preenchido com um líquido ácido, como vinagre, e assim você tinha uma simples célula eletroquímica. Alguns especulam que a bateria era usada para fazer revestimentos metálicos por galvanoplastia, ou para algum antigo método de terapia de choque. Quem diria que os antigos teriam interesse nisso? Apesar de não existir uma prova definitiva do seu uso exato, a bateria de Bagdá levanta muitas questões interessantes. É como se fosse achada uma antiga caixa de ferramentas para eletricistas. Atualmente, réplicas e experimentos mostram que ela pode gerar uma pequena voltagem, o que mostra a engenhosidade de seus inventores. Então, na próxima vez que carregar o seu celular, agradeça que a sua bateria não é como essa. Oitava, o sistema de água dos nabateus. Se você andasse pelos desertos da antiga cidade de Petra e se deparasse com uma impressionante rede de canais de água, as chances são de que você teria encontrado o antigo mundo dos nabateus. Esses mestres da engenharia transformaram um dos lugares mais secos da Terra em um próspero oásis. Os canais de água dos nabateus eram uma maravilha da hidráulica antiga. Eles esculpiram canais, construíram represas e criaram sistemas para coletar e armazenar a preciosa água da chuva. Era como um antigo sistema de encanamento no deserto que garantia que cada gota fosse bem aproveitada. Esses canais não apenas abasteciam a agricultura, mas também forneciam água para a movimentada cidade de Petra, um importante centro comercial naquela época. O sistema era tão eficaz que sustentava grandes populações e exuberantes jardins bem no coração do deserto. Nona, os jardins suspensos da Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia eram um paraíso verdejante que se elevava sobre as areias do deserto. Esta lendária maravilha antiga é muitas vezes atribuída ao rei Nabucodonosor II, que reinou por volta de 600 anos antes de Cristo. Imagine um jardim de múltiplos andares, repleto de plantas exóticas, flores e cachoeiras, todas aparentemente suspensas no ar.
Dizem que os jardins foram construídos para consolar a esposa de Nabucodonosor, Amitis, que sentia falta de sua montanhosa terra natal. 10ª, o sismógrafo chinês. O sismógrafo chinês, uma maravilha de 132 d.C. criada pelo genial Zhang Heng, é um antigo dispositivo que já era capaz de prever terremotos muito antes da criação dos sismógrafos ou dos aplicativos de alerta. Este mecanismo parecia com uma urna decorativa de bronze, mas era muito mais do que uma bela peça de decoração. Em volta de sua tampa, haviam 8 dragões, cada um com uma bola de bronze na boca. Debaixo de cada dragão, ficava um sapo de bronze, aguardando ansiosamente com a boca aberta. Quando um terremoto começava, um dos dragões soltava sua bola na boca do sapo correspondente, indicando a direção do terremoto. É como a versão antiga de uma bússola para terremotos. 11ª, Quipu Inca. Quem imaginaria que seria possível desenvolver um antigo sistema de contabilidade somente com cordas e nós? Esses dispositivos engenhosos, conhecidos como quipu, foram usados pelos Incas por volta de 400 anos depois de Cristo. Um quipu era composto por um cordão principal com várias cordas penduradas, cada uma adornada com vários nós. Cada nó e a cor da corda tinham significados específicos, representando números, datas e até mesmo dados de censo. É como um antigo ábaco colorido que poderia ser usado ao redor do pescoço. O quipu era usado para tudo, desde contabilizar inventários agrícolas até registrar eventos históricos. Funcionários treinados, conhecidos como quipu-camaioques, liam os nós e decifravam as informações codificadas neles. Apesar da simplicidade das cordas e nós, o quipu foi incrivelmente eficaz para o vasto Império Inca, que não tinha uma linguagem escrita. É uma prova do espírito inovador e da habilidade de resolução de problemas dos Incas. 12ª, Sistema Hipocausto Romano. O sistema hipocausto romano foi a versão antiga dos sistemas de aquecimento, mantendo as casas de banho e das famílias ricas aquecidas e confortáveis. Este antigo sistema de aquecimento funcionava aquecendo o chão por baixo. Um forno era aceso, e o ar quente fluía através de uma série de canais por baixo dos pisos e dentro das paredes. Estes canais eram sustentados por pilares, criando vãos para o ar quente circular. É como andar sobre uma almofada gigante e aquecida. Mas os romanos não pararam por aí. Eles usaram este sistema para aquecer suas casas de banho públicas, garantindo que o banho quente tivesse sempre a temperatura perfeita. Foi uma maravilha da engenharia e uma proeza arquitetônica, mostrando a compreensão avançada que os romanos tinham da distribuição do calor. Apesar de ter mais de 2000 anos, os princípios do sistema hipocausto ainda inspiram os sistemas de aquecimento modernos até hoje. 13ª, a catapulta romana. Imagine um antigo campo de batalha com soldados romanos prontos para usar sua arma secreta, a catapulta. Essas máquinas poderosas foram a resposta do Império Romano à artilharia pesada, projetadas para lançar projéteis com força devastadora. As catapultas romanas tinham algumas variedades temíveis. A balista era como um arco mecânico gigantesco, usando cordas retorcidas para armazenar energia. Quando liberada, ela podia lançar grandes flechas ou pedras com extrema precisão, tornando ela perfeita para eliminar tropas ou fortificações inimigas. Era como um antigo rifle de precisão, silencioso, mas mortal. E por último, o onagro, a fera do mundo da artilharia. Esta máquina usava um único braço poderoso para arremessar pedras pesadas, ou até mesmo bolas de fogo. Seu nome, que significa burro selvagem, vem do coice que ela produzia quando disparada. Imagine um burro mecânico gigante chutando pedras no inimigo. É aterrorizante e impressionante. Os romanos, conhecidos por sua habilidade em engenharia, aperfeiçoaram essas máquinas para dominar o campo de batalha. Eles combinavam precisão, força e um pouco de efeito teatral para aterrorizar seus inimigos. 14ª, as ferramentas cirúrgicas egípcias. Os egípcios estavam à frente de seu tempo com seus instrumentos médicos, exibindo algumas impressionantes habilidades cirúrgicas na antiguidade. Eles tinham bisturis feitos de obsidiana afiada, um tipo de vidro vulcânico que era afiado e durável. Pense nele como a ferramenta de corte de precisão do mundo antigo. Havia também uma pinça para extrair objetos estranhos, como lascas, e serras para trabalhos ósseos mais sérios. Não é para os fracos do coração. Eles até usavam mel e pão mofado como antissépticos, séculos antes dos antibióticos. Então, da próxima vez que você visitar um médico moderno, aprecie os elegantes instrumentos esterilizados e fique feliz por não estar no Antigo Egito. 15ª, as casas de banho romanas.
Os romanos levavam o banho muito a sério. Eles tinham a versão antiga de um luxuoso spa, com piso aquecido, salas cheias de vapor e um movimentado cenário social. As casas de banho romanas eram quase uma forma de arte e um ritual diário. As casas de banho romanas eram maravilhas arquitetônicas, com uma série de salas com temperaturas variadas. Primeiro você visitaria o frigidário, uma sala fria para um breve mergulho. Depois, se aqueceria no tepidário, uma sala morna, e finalmente iria para o caudário, uma sauna quente e fumegante. Eles até tinham o unctorium, onde você receberia uma massagem banhada a óleo para o máximo relaxamento. O segredo desses banhos luxuosos era o sistema hipocausto, uma antiga técnica de aquecimento que agia por debaixo do piso, mantendo as salas quentes. O ar de uma fornalha fluía por baixo do piso e subia pelas paredes, criando o clima perfeito para um bom banho e muita socialização. Mas as casas de banho romanas eram mais do que apenas um lugar para relaxar. Elas eram centros sociais. As pessoas se reuniam para fofocar, discutir política e até fechar negócios. Era como uma combinação de um spa, uma academia e uma cafeteria. 16ª. Os poços em degraus da Índia. Essas estruturas de pedra lindamente esculpidas são conhecidas como os poços em degraus indianos. Eles não são apenas funcionais, mas também uma maravilha da arquitetura antiga. Essas criações engenhosas, encontradas principalmente nas regiões áridas da Índia, foram projetadas para coletar e armazenar água, transformando a necessidade em arte. Elas são basicamente templos invertidos, com uma série de degraus que levam até a água, tornando-a acessível mesmo durante as estações mais secas. Alguns desses poços mergulham profundamente na terra, com corredores sombreados que proporcionam um descanso do calor escaldante. Mas estes poços eram mais do que apenas práticos. Eles eram centros comunitários, locais onde as pessoas se reuniam para conversar, fazer trocas e realizar rituais. As paredes desses poços frequentemente eram esculpidas com belos relevos, tornando-as um banquete para os olhos e também um salva-vidas para os sedentos. Um dos mais famosos é o Poço de Rani Ki Vav, em Gujarat, um local declarado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e conhecido pela sua beleza ornamental e brilho arquitetônico. É como um palácio subterrâneo dedicado à água. 17ª. Os Jardins Flutuantes Astecas. Uma fazenda flutuante no meio de um lago, produzindo colheitas exuberantes. Não é mágica, são os Jardins Flutuantes Astecas, também conhecidos como chinampas. Esses engenhosos terrenos agrícolas foram a resposta dos astecas à agricultura nos leitos pantanosos dos lagos do Vale do México. Os astecas construíram trechos retangulares de terra fértil, entrelaçando gravetos e empilhando lama e matéria vegetal. Esses terrenos flutuantes eram ancorados por salgueiros, que também forneciam sombra. O resultado? Um sistema agrícola altamente produtivo e sustentável que parecia flutuar na água. Os chinampas eram tão eficazes que podiam produzir até 7 colheitas por ano, alimentando a movimentada capital asteca de Tenochtitlan. Estes jardins flutuantes eram repletos de milho, feijão, abóboras e até flores. É como ter um supermercado flutuante bem na sua porta. Além de serem práticos, os chinampas eram um espetáculo para os olhos. Os canais entre os lotes permitiam que as canoas deslizassem entre eles, criando um labirinto aquático de encher os olhos. 18ª. A fabricação de vidro no Antigo Egito. A antiga arte da fabricação de vidro egípcia tem mais de 3.500 anos. Seus artesãos sabiam transformar areia em objetos cintilantes de incrível beleza. Os egípcios foram uns dos primeiros pioneiros nesta arte mágica, transformando materiais comuns em itens extraordinários. Usando uma mistura de areia, cal e sal, os antigos fabricantes de vidro egípcios aqueciam a mistura até que ela derretesse em um líquido quente e pegajoso. Então, eles moldavam habilmente esse líquido em colares, recipientes e itens decorativos. É como a versão antiga de soprar bolhas, mas com vidro derretido. 19ª. Os navios nórdicos. Os longos navios nórdicos eram elegantes embarcações com cabeças de dragão, cortando as ondas prontas para conquistar novas terras. Esses navios eram a passagem dos vikings para a exploração, o comércio e, claro, algumas invasões. Seus navios longos eram maravilhas da engenharia, projetados para a velocidade e a agilidade. Imagine um barco longo, estreito e raso, perfeito para navegar em mares abertos e rios rasos. Isso significava que os vikings podiam navegar até a sua cidade, atacá-la e ir embora antes mesmo de você saber o que aconteceu. Era uma fuga bastante eficiente. Esses navios foram construídos usando o método do casco trincado, onde pranchas de madeira se sobrepõem,
tornando o casco flexível, mais resistente. O longo mastro único, com uma vela quadrada e fileiras complementares de minérios, permitiam aos vikings viajar grandes distâncias desde as águas geladas do Atlântico Norte até o ensolarado Mediterrâneo. Cada navio longo era adornado com um dragão feroz ou uma figura de serpente para afastar monstros marinhos e espíritos inimigos. Imagine ver um desses navios assustadores no horizonte. Não é de admirar que os vikings tenham tido tanto sucesso? 20ª. A bússola chinesa. Se você estivesse navegando por territórios desconhecidos com nada além de uma colher e um prato, você teria ferramentas suficientes para fazer uma antiga bússola chinesa. Esta invenção engenhosa de cerca do século II a.C. revolucionou as viagens e a exploração muito antes do GPS existir. As primeiras bússolas chinesas eram feitas usando pedras ímã, uma rocha naturalmente magnetizada. Essas pedras eram moldadas na forma de colheres e equilibradas em uma placa de bronze lisa. Quando girava livremente, a colher se alinhava com o campo magnético da Terra, apontando sempre para o sul. É como ter uma colher mágica no seu bolso que é capaz de te mostrar a direção certa. Inicialmente usada no Feng Shui, ajudando a harmonizar edifícios e objetos com o ambiente, a bússola logo chegou às mãos de marinheiros e exploradores. Com esta ferramenta confiável, os navegadores chineses podiam se aventurar mais longe do que nunca, explorando com confiança vastos oceanos e terras desconhecidas. Este dispositivo simples, mas brilhante, abriu o caminho para a exploração global. Imagine a emoção dos antigos marinheiros enquanto eles zarpavam, guiados por sua confiável bússola, prontos para descobrir novos mundos. Então, da próxima vez que você usar um mapa ou o GPS do seu celular, lembre-se da antiga bússola chinesa. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Diga quais são algumas das invenções antigas que você mais gosta e acha fascinantes nos comentários. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!